E dando continuidade, a moderação do nosso primeiro tema, ela será realizada pela desembargadora do TJDFT, Diva Lucy, que é pós-graduada em Direito Constitucional e é também condecorada com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, e a quem eu convido neste momento. Com a palavra, a desembargadora Diva Lucy. Bom dia a todos e a todas que participam do primeiro Seminário Nacional de Processo Civil, Atualidades e Perspectivas pós-pandemia. A Escola de Formação Judiciária do Distrito Federal e Territórios, a todos nos concede hoje a oportunidade de ouvir o professor Antônio Adonias, doutor, mestre e professor da Universidade Federal da Bahia e da Faculdade Baiana de Direito, advogado e presidente da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, para palestrar sobre o tema Acesso à Justiça e Inovações Tecnológicas na Era Pós-Pandemia. Em boa hora, temos a chance de ouvir, aprender e refletir sobre o impacto no mundo jurídico da aplicação de tecnologias de informação e comunicação. A importância desse debate está em que a tecnologia digital não mais pode ser vista como ferramenta meramente instrumental para o direito. Isso porque, ao viabilizar diferentes formas de interação por inéditas e variados canais, estruturou um novo ambiente para o sistema de justiça no Brasil e no mundo. A possibilidade de prestar jurisdição por meio de dispositivos computacionais e algoritmos produziu o que se convencionou chamar virada tecnológica, o que nos obriga a repensar institutos jurídicos existentes e a considerar a criação de normas em novas entidades autônomas de direito. Evidente que essa condição oferecida pela tecnologia de digitalização do judiciário, que foi substancialmente acelerada pela pandemia da Covid-19, materializa princípios constitucionais fundamentais, a exemplo do postulado da duração razoável do processo em todas as suas fases, conforme estampado tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Civil, uma vez que reconhecidamente confere agilidade e produtividade na prestação jurisdicional. Não só, ao reduzir os altos custos do sistema jurídico, o fenômeno da digitalização da resolução de conflitos materializa o direito fundamental de acesso à justiça, também previsto na Constituição. Mas trilhar a direção de garantir acesso à justiça digital mais célere e econômica exige preservação de quadro em que não se tome celeridade e produtividade como expressão de eficiência e qualidade. Pensar o direito para de modo eficiente conceder tutela jurisdicional é dever e direito do magistrado. O direito exige certo tempo para ser pensado e sopesado, sob pena de resultar em precipitação, o que compromete a segurança jurídica e a legitimidade das decisões judiciais. Enfim, para conhecer e pensar os ganhos e novos riscos da virada tecnológica em nosso sistema jurídico, grandes e valiosos subsídios nos dará o professor Antônio Adonias Aguiar Bastos, que, lembra aos senhores, trata com maestria das chamadas ações de grupo, como procedimentos de resolução coletiva de conflitos a serem consideradas numa espécie de incidente coletivo dentro de um processo individual, como mais um meio de atingir os valores da celeridade, eficiência e amplitude de acesso à justiça ao lado das ações coletivas representativas de classe. A disciplina dessas causas em bloco talvez encontre tratamento adequado na digitalização da resolução de conflitos pela diferenciada sistemática do DSD, Dispute System Design, ou design de sistema de gestão de conflitos, porque a possibilidade oferecida por essa metodologia para avaliar o conflito, os interesses e os problemas nele envolvidos é certamente um dos inegáveis benefícios que as novas tecnologias podem proporcionar na entrega da prestação jurisdicional. Sem mais delongas, passo a palavra ao ilustre palestrante, Dr. Antônio Adonias.
Bom dia, desembargadora Diva Lucy. Queria saudá-la agora. Ontem nós conversamos por telefone, né, para fazer uma prévia desse nosso encontro. Dizer que é uma satisfação estar aqui, atender esse convite do TJDFT. Queria saudar o tribunal na pessoa na sua pessoa, na pessoa do presidente Cruz Macedo, que falou agora há pouco. Queria também saudar o meu amigo, o desembargador Arnoldo Camanho. Salve, Camanho. Simpatia de pessoa, amigo do peito. Eu estive conselheiro federal pela OAB durante 2 mandatos, por 6 anos, e aí andava muito aí em Brasília, né, presencialmente. Nos encontramos várias vezes, desenvolvemos um laço de amizade. Acho que esses eventos online são ótimos, mas a presença pessoal, o calor humano é insubstituível, tanto nas relações de amizade, como nas nossas profissões, né? Na advocacia, na magistratura, no Ministério Público. Eu acho que quando alguém aqui no escritório fala assim, eu gosto de ficar no escritório, eu falo assim, gente, nossa profissão é de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de encontrar as pessoas, de fazer audiência, de ir ao fórum, de encontrar os colegas advogados, magistrados. Acho que essa é a parte mais gostosa. Sei que a tecnologia veio para poder nos aproximar e encurtar distâncias. Eu estou agora aqui na Bahia, vocês estão aí em Brasília, mas queria dizer que uma coisa é complementar a outra. Assim, então, acho que a tecnologia vem para poder complementar. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite e parabenizar por esse brilhante evento que está começando hoje, para que a gente possa debater aspectos ligados ao processo, mas o processo não existe por si só, né? O processo existe como uma ferramenta para a entrega da justiça, a entrega da solução dos conflitos, né? Eu sempre vi o processo sob essa perspectiva, o tema que me coube foi o acesso à justiça, as inovações tecnológicas e na era pós-pandemia, né? Ou seja, o que nós herdamos, digamos assim, da pandemia, de bom, de positivo, e aquilo que também não é tão positivo, e que a gente deve, sobre o que nós devemos refletir para poder perpetuar, aprimorar ou corrigir, né, eventuais práticas que não foram, assim, que eventualmente não tenham sido salutares, né? Eu queria, primeiramente, agradecer e dizer que é um prazer enorme estar aqui. Entrando no meu tema versa sobre acesso à justiça, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é o que nós entendemos por acesso à justiça, né, gente? Porque, vejam, nós já tivemos uma noção mais basilar de acesso à justiça, logo que a Constituição foi promulgada em 1988, que era a ideia de acesso ao poder judiciário. Ou seja, a ideia de conseguirmos acessar, bater as portas do Poder Judiciário, ingressar com nossas demandas, né? Tem inúmeros estudos sobre isso. Isso decorre até da própria concepção democrática da Constituição, de propiciar um acesso ao Poder Judiciário de maneira ampla, né? Porque em momentos anteriores da nossa história, nós tivemos algumas restrições ao direito de ação, algumas restrições ao acesso à justiça. Então, através de uma série de dispositivos e diplomas legais, a gente, começando lá pela Constituição Federal, né, pelo artigo 5º, inciso número 35, a gente viu que o nosso ordenamento privilegiou, prestigiou esse amplo acesso à justiça, e a primeira interpretação que se deu a isso foi o seguinte: não pode haver nenhum obstáculo que impeça alguém de verter suas demandas, de apresentar suas pretensões, de defender os seus interesses perante o Poder Judiciário, o que já era um ganho político. Como eu disse há pouco, no sistema jurídico anterior ao de 88, o direito de ação não era tão amplo, existiam algumas restrições, existiam alguns atos, algumas demandas que não podiam sequer serem veiculadas perante o Poder Judiciário. Então, a primeira interpretação que se fez sobre o acesso à justiça foi essa, foi o direito
de ingressar perante o Poder Judiciário. E aí vem uma série de aspectos, como, por exemplo, a gratuidade da justiça, o direito de ser representado por um defensor público, quando a pessoa não tem como marcar com o serviço de um advogado particular, de um advogado privado. Então, o sistema ele começou a se estruturar, a aperfeiçoar essa estrutura de ingresso no Poder Judiciário. Só que essa interpretação, vejam como a nossa Constituição e o nosso constitucionalismo, né, é bastante interessante, porque na época que eu estudei na graduação, não se dava, já foi na Constituição de 88, mas não se dava tanta importância ao direito constitucional, que a predominância era assim, o processo civil, o processo penal, o direito civil, o direito penal, e o constitucionalismo veio para mudar isso. De modo que hoje, que eu vou falar agora já não é nenhuma novidade, pleno século XXI, mas hoje a gente já lê tudo sob o horizonte da Constituição. A gente constitucionalizou o direito brasileiro, atendendo a uma tendência que vinha já de outros ordenamentos, de outros países. A gente começou a constitucionalizar o direito, ou seja, interpretar o Código Civil, interpretar o processo civil, o processo penal, o direito tributário. A gente começou a ler tudo isso sob a ótica da Constituição, dos valores da Constituição. E vejam que, mesmo sem alterar a Constituição, nós começamos a alterar a interpretação sobre o que é o acesso à justiça. O inciso número 35 do artigo 5º não foi modificado. Está lá, cláusula pétrea, que nenhuma lesão ou ameaça a direito, ele diz, né, que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser afastada da apreciação jurisdicional. Isso não foi modificado. Mas a interpretação se tornou mais densa. Ou seja, o acesso à justiça começou a ser pensado não só como o direito, como a garantia de ingressar perante o Poder Judiciário, mas também surgiu um problema de decesso, ou seja, de entrega da prestação jurisdicional. Então, começou a se pensar o seguinte: bom, não basta garantir os meios para que o cidadão, a cidadã, possa ingressar com sua demanda, acompanhado de advogado, quando necessário, se valendo da gratuidade da justiça, mas começou a se pensar também em ferramentas para a entrega desse serviço. A entrega do serviço jurisdicional. Afinal de contas, também não adianta nada permitir que as pessoas acessem e que os processos não cheguem ao final, ou que cheguem ao final sem entregar o resultado esperado. Se entregar o bem da vida que a pessoa pretende obter, se a decisão judicial for nesse sentido, né? Então, a gente começou a pensar em problemas do acesso à justiça sob a vertente do decesso, ou seja, da entrega. E aí, a Constituição foi alterada, acrescentou-se um inciso lá no artigo 5º, prevendo a razoável duração do processo, não só no âmbito judicial, mas também no âmbito administrativo. Começou a se preocupar com o tempo do processo, começou a se falar da razoável duração do processo. E, sob esse ponto, já quero aqui abrir uma primeira observação, que quando a gente fala sobre razoável duração do processo, a gente está falando não só do final do processo. É importante que a gente conceba. Não é só o tempo que o processo leva para chegar ao final. Mas se a gente fizer um exame, digamos assim, mais ousado do direito, da garantia à razoável duração do processo, o processo, como a desembargadora Lívia Lucia bem destacou, ele exige um tempo, né? Processo muito rápido é um processo que pode ser perigoso. Pensemos na história da humanidade aí. Nós já tivemos situações em que, bom, queremos ter um processo muito rápido, então vamos reduzir o contraditório, vamos reduzir a possibilidade de recursos, né? Vamos reduzir os instrumentos processuais que estão diretamente relacionados à ampla defesa. E isso pode causar um prejuízo muito grande ao processo democrático, ao poder
influenciar, ao poder de formar o convencimento do magistrado, ao poder do magistrado de averiguar os fatos. Se eu tiver um processo muito rápido, eu vou ter uma menor possibilidade ou menores recursos, inclusive temporais, para poder averiguar como é que os fatos aconteceram, né? Então, quando a gente fala em razoável duração do processo, razoável duração não é celeridade, não é processo rápido. É o processo que tem que ter a duração que é adequada para ele. O que interfere, o que envolve diretamente, por exemplo, quem são as partes que estão em litígio, se há um litisconsórcio ou não, se esse processo ele vai atingir milhares de pessoas. Vejam, no CPC 2015, nós temos os incidentes de resolução de demandas repetitivas, temos as técnicas de julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos, e a decisão, a solução que se dá aí, não vai se aplicar só àquele caso concreto, do qual o IRDR surgiu, do qual o recurso especial extraordinário repetitivo surgiu. Vai se aplicar a uma gama muito grande de processos. E aí, nada mais natural do que termos um contraditório ampliado, nada mais natural do que termos uma publicidade ampliada, nada mais natural do que termos audiências públicas, do que termos a participação de instituições na qualidade de amite curiae, com amigos da corte. Isso tudo, minha gente, leva tempo. Isso tudo demanda tempo. Mas num processo em que a gente vai, num incidente, ou num processo, ou num recurso em que a gente vai formar um precedente, que vai ter aplicação para milhares de casos semelhantes, é importante que se despenda esse tempo. Você não pode ter também um processo tão rápido, tão célere, que chegue tão rápido ao final, que, no entanto, abra mão dessas garantias fundamentais do contraditório. E aí, veja que nós já estamos falando numa modulação do contraditório. Veja, uma coisa é o contraditório numa lide individual, entre duas pessoas individuais, duas pessoas físicas ou jurídicas, que estão ali defendendo os seus próprios interesses. Outra coisa é quando nós temos uma demanda coletivizada, cuja solução vai se aplicar a milhares de pessoas. Então, o contraditório tem determinados contornos num cenário e contornos completamente diferentes em outro cenário. Nada mais natural aí que a gente tenha, portanto, o aumento do tempo sem ferir a garantia da razoável duração do processo. Então, quando a gente fala em razoável duração do processo, a gente não fala, primeiramente, a gente não fala em processo que chega ao final rapidamente, necessariamente. O processo tem um tempo de gestação, de maturação, para a produção de provas, para o amadurecimento das teses, né? Vejam, tanto falo aqui do ponto de vista da advocacia, mas tenho amigos que são magistrados, tanto do ponto de vista da advocacia como da magistratura, a gente precisa amadurecer. A gente lida com um conflito e a gente lida com uma tese que é surpreendente, né? A gente fala assim, poxa, mas que tese? Eu nunca tinha pensado nessa tese que a outra parte apresentou, que o meu cliente veio e me demandou e falou assim, bom, eu acho que a gente pode criar uma tese assim. E os magistrados também se deparam com teses no processo que muitas vezes são novas e precisam de um tempo para amadurecer, para sedimentar, para conversar, para ler, para poder trocar experiências, né? Ver como é que os outros tribunais estão se posicionando em relação àquele tema. Então, isso tudo leva um tempo e é salutar que leve esse tempo. Então, quando a gente fala em razoável duração do processo, sobre a vertente do acesso à justiça, a gente não está falando necessariamente num processo rápido que chegue ao final, que entregue rápido. Mas a gente precisa, numa leitura mais ousada, pensar nos mecanismos de divisão do tempo, de compartilhamento do tempo no processo. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós ainda, me parece que o nosso sistema de justiça, e aí eu falo do sistema de justiça como um todo, com todos os atores que integram, ainda leem de uma maneira muito tímida esse compartilhamento do tempo do processo. O que eu quero dizer com isso? Vejam, o processo
começa e, em determinados momentos do processo, a gente consegue averiguar que provavelmente uma das partes tem razão. Ainda não é uma certeza definitiva, que nós não chegamos ao final do processo. Nós não temos ainda a decisão de mérito transitada em julgado, nós não observamos ainda todo o procedimento necessário para para a entrega definitiva da prestação jurisdicional, mas nós percebemos que uma das partes provavelmente tem razão. Nós percebemos que existe risco na demora e que isso, minha gente, pode oscilar ao longo do processo. E aí nós temos técnicas de tutela antecipada, de tutela cautelar, de cumprimento provisório de decisões. Vejam, quando a gente fala em efeito suspensivo de recurso, a gente está falando dessa técnica. Na medida em que o legislador ou que o julgador confere um efeito suspensivo a um recurso, ele está dizendo o seguinte: o bem da vida deve continuar em poder daquele que estava com esse bem no começo do processo. Porque eu não tenho como executar, não tenho como pedir o cumprimento da decisão provisoriamente. Né? Quando o legislador cria a tutela antecipada, a tutela cautelar, quando ele cria a tutela antecipada de evidência, vejam, aí não preciso nem de perículo em mora, nem de risco na demora. Mas o que o legislador está nos acenando, está nos dizendo? Que é possível, verificando a probabilidade do direito de uma das partes, é possível conceder a tutela, ainda que provisoriamente, no curso do processo. Isso é um mecanismo importante para compartilhar o ônus do tempo do processo. Porque se não existisse isso, nós teríamos um processo em que o autor, a juização, postula a entrega de um bem da vida, mas o réu se valeria de todo o tempo do processo, porque o bem da vida, durante o processo, estaria com ele. Muitas vezes, quando a tutela antecipada é concedida, o bem da vida sai do poder do réu e é entregue para o autor. Muitas vezes, quando uma tutela cautelar é concedida, o bem da vida é retirado do poder do réu e entregue a um depositário, por exemplo. Vejam que aí o réu passa a ter pressa no processo. Ele fala assim, bom, surge aqui a necessidade de eu dar seguimento a esse processo, porque eu quero reverter essa decisão. Porque eu quero demonstrar que provavelmente eu, réu, terei direito, e não o autor. Quero demonstrar que a entrega do bem da vida para o autor pode causar um risco reverso, um perículo in mora reverso. Então, nós temos aí um mecanismo de compartilhamento do tempo do processo. Então, a razoável duração do processo como garantia não é só uma garantia de entregarmos a prestação jurisdicional ao final, mas de compartilharmos o tempo do processo entre as partes, conferindo o bem da vida, conferindo a tutela provisoriamente, né? A tutela jurisdicional provisória, aquele que provavelmente tem razão, e esse cenário pode ir se descortinando ao longo do processo. Uma outra preocupação que nós temos é com a tutela adequada. Né? Ou seja, o nosso processo civil começou a se revestir de características que concede de concessão de poderes à magistratura para garantir a tutela adequada. Em que sentido? Vejam que nós temos os meios, hoje em dia, lá no artigo 139 do CPC, nós temos os meios atípicos, né, meios executivos atípicos. Vejam, então, nós não temos um rol fechado, do qual a magistratura possa se valer para fazer cumprir as suas decisões. Eu tenho aqui, hoje, um rol aberto, um rol exemplificativo, se aplica às tutelas de fazer, não fazer, entregar coisa, diverso dinheiro, e também para as obrigações pecuniárias, para poder compelir as partes ao cumprimento da decisão judicial. Isso com a finalidade de concessão, de entrega da tutela adequada, como um meio que vai propiciar a satisfação propriamente dita. Ninguém ajuiza uma ação buscando a entrega de um certo bem da vida para obter uma indenização. A indenização deve ser concedida quando a entrega do bem da vida já não é mais possível. Se o bem da vida pereceu, se era um bem infungível, então, não havendo como
faticamente, juridicamente, proceder à entrega do bem em si, aí sim pode-se converter aquela tutela numa tutela indenizatória, uma substituição da tutela específica de entregar, fazer ou não fazer, por uma tutela indenizatória. Mas aquele que ajuizou a ação, ele busca a tutela específica. Pensemos nas lides que envolvem o meio ambiente. Quando a gente tem o ajuizamento de uma ação coletiva para a proteção do meio ambiente, querendo que certa conduta, que a parte ré cesse uma conduta, ou que adote uma conduta específica, não adianta nós termos o pagamento de uma indenização substitutiva. Por quê? Porque o bem da vida que está em jogo, o interesse que se quer proteger, é um interesse específico do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o CPC também municiou os atores, né, do processo com esse poder geral, sobretudo a magistratura, com esse poder geral de execução, com essas medidas executivas atípicas, das quais nós podemos nos valer, das quais o Poder Judiciário pode se valer, das quais a advocacia pode se valer postulando, das quais o MP pode se valer também postulando. Então, vejam que a gente começou a ter, como a gente tem no CPC 2015, um arcabouço que permite a entrega da prestação jurisdicional adequada e num tempo razoável naquele sentido mais complexo a que eu me referi agora há pouco. E nós temos diversos instrumentos que permitem isso. A adaptação procedimental feita pelo legislador, feita pelas partes em negócio processual. Eu posso adequar o procedimento, né, com o controle da magistratura, ou juntamente com a magistratura, as partes podem pensar num procedimento mais adequado para o seu conflito, através dos negócios processuais. Então, a gente tem aí um arcabouço que permite ou que visa o acesso à justiça também neste sentido de entrega em tempo razoável, de entrega de maneira adequada, de maneira tempestiva, com entrega do bem da vida que a parte efetivamente tem direito. O processo não pode ser um meio para desvirtuar o direito material. Vejam, a entrega do bem da vida deve ser o mais próximo possível daquilo que a gente obteria se não houvesse conflito. Então, se houvesse o cumprimento do ordenamento jurídico espontaneamente, né? Se não fosse necessário trazer um conflito para o judiciário, qual seria o resultado? Qual seria a conduta que nós esperaríamos para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado? Isso está previsto lá no direito material. Não é a circunstância de haver um conflito, de eu levar esse conflito ao judiciário, que pode desvirtuar esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como exemplo. Então, o processo tem que entregar aquilo que é mais perto disso, que está mais próximo disso. Então, quando a gente fala em acesso à justiça, a gente fala nesse acesso ao Poder Judiciário, sob a perspectiva do Poder Judiciário, né? Que agora eu estou tratando acesso à justiça como acesso a uma ordem jurídica justa por meio do Poder Judiciário. A gente fala sobre esse acesso qualificado, temporalmente e também tecnicamente do ponto de vista da tutela adequada. Vejam, e aí nós experimentamos, ainda não estou falando de acesso à justiça fora do judiciário, que é um outro aspecto, mas nós experimentamos sobre essa vertente do acesso à justiça por meio do Poder Judiciário, como nós experimentamos durante a pandemia, nós fomos empurrados para a tecnologia, né? Nós vínhamos, assim, experimentando a tecnologia muito timidamente, dando passos mais cautelosos, mais vagarosos, portanto, bem mais lentos, implementando modificações, né? Um desses exemplos, que já estava consagrado antes mesmo da pandemia, era a própria noção de processo eletrônico, que foi paulatinamente, gradativamente, sendo implementado em todos os tribunais do país, o que já é
um elemento de acesso à justiça, porque para acessar os autos, para poder praticar atos eletronicamente no processo, a gente já tem uma mobilidade muito maior, um acesso dos próprios atores, né? Os próprios advogados, magistrados, membros do MP, procuradores, muito mais facilitado. E acesso do cidadão, né, minha gente? Porque, vejam, para aqueles que começaram a exercer a profissão antes do processo eletrônico, nós não tínhamos essa profusão de informações disponíveis na internet. Nós não tínhamos a jurisprudência. Eu lembro que havia revistas de jurisprudência. Eu lembro de eu, estagiário, ir ao Fórum Rui Barbosa, aqui em Salvador, para poder pesquisar jurisprudência, para poder colocar numa determinada petição. Isso não tem mais cabimento, né? Hoje a gente quer pesquisar um tema, a gente lança ali nos tribunais, lança em determinados sites de pesquisa e a gente encontra muita coisa. Então, isso é um acesso informacional muito grande, que está à disposição não só dos profissionais do direito, mas da população como um todo, né? O próprio acesso ao andamento dos processos também foi muito facilitado. Antes, era uma verdadeira caixa preta, as pessoas precisavam buscar os seus advogados para dizer assim, bom, como é que está o meu processo? Hoje em dia, as pessoas já buscam diretamente. Isso gera, às vezes, confusão na informação, algum mal-entendido, algum ruído na comunicação, gera. Mas o resultado é muito positivo. E vínhamos trilhando esse caminho. A pandemia, e o tema são as inovações tecnológicas no período pós-pandemia, a pandemia nos empurrou para esses direitos. Porque nós nos vimos forçados a ficar confinados, portanto, não podemos mais acessar os fóruns, os escritórios de advocacia, as dependências do Ministério Público, aqueles que militam na área penal das delegacias de polícia, federal, polícia civil, enfim. Então, nós fomos forçados a executar, a desenvolver nossas atividades por meio, praticamente, quase que exclusivamente por meio da tecnologia. E aí, vejam que isso se refletiu na advocacia, se tornou mais comum para os advogados, para nós advogados, que nós nos reuníssemos com nossos clientes por meio da tecnologia, por exemplo. Então, isso já facilita muito a própria lida da advocacia, nem estou falando da lida da advocacia no âmbito judicial, mas antes eu precisava ir a São Paulo, ir a Brasília, para poder reunir com o cliente. Hoje, a gente já faz as reuniões online, em conferências online, e isso é muito mais rápido, muito mais barato, muito mais cômodo, porque eu não preciso pegar um avião, ir até São Paulo, etc., e depois retornar à Bahia. Então, a gente consegue fazer boa parte dessas atividades. Na própria dinâmica do escritório de advocacia também, dos escritórios, a gente começou a adotar a tecnologia internamente, e no próprio atuar judicial. Começamos a ter, os tribunais começaram a disponibilizar os balcões virtuais para atendimento pelos desembargadores, pelos magistrados de primeiro grau, pelos ministros, para atendimento à advocacia. Sofremos os percalços de implementarmos isso rapidamente, e sofremos, né? Tivemos e ainda temos alguma dificuldade, às vezes a internet cai, às vezes falta luz, às vezes temos dificuldade de acesso. Há rincões no Brasil que têm uma dificuldade muito maior. Digo isso porque não atuo só na capital, nem só nas capitais, mas também tenho uma atuação no interior. Outro dia mesmo, minha esposa é advogada também, e nós estávamos numa cidade do interior, e ela tinha uma audiência. E o provedor de internet daquela cidade caiu, e não caiu naquela cidade, caiu na cidade vizinha. E aí ficamos sem acesso à internet, ela tinha audiência, o 4G do celular funcionava mais lentamente, mas foi possível, pelo menos, aparecer para dizer assim, olha, estou com dificuldade de acesso. Nós não somos um país, pela nossa diversidade, pelo nosso tamanho, pela nossa diversidade
econômica, inclusive. Né? Nós não somos um país ainda em que o 5G foi instalado, implementado e vale em todo o país. Temos rincões no país que têm verdadeiro acesso, verdadeira dificuldade à inclusão digital. Esse é um aspecto que ficou evidenciado durante a pandemia e que acho que nós precisamos tratar com muito carinho, muito cuidado, porque nós ainda estamos nessa etapa de transição. Mas o atendimento online, quando bem feito, o atendimento, as audiências online, as sessões de julgamento online, quando bem feitas, me parece que são uma inovação que a tecnologia permitiu, nos empurrou para isso, e que deve ser preservado até como, efetivamente, como meio de acesso à justiça. Conversando com os advogados aqui do interior da Bahia, os advogados que têm escritório e militam no interior, acessar o Tribunal de Justiça sem precisar se deslocar, isso também vale para quem advoga em Brasília. Por exemplo, quando eu tenho processos em Brasília, na STJ, antigamente eu tinha que ir necessariamente a Brasília. Hoje é possível realizar esses atendimentos. Agora, estamos nessa época de transição, que eventualmente o ato acaba não sendo bem realizado por problemas técnicos, pela nossa adaptação à tecnologia. Há pessoas, há profissionais que são mais bem adaptados, há profissionais que ainda não têm essa adaptação. Isso é absolutamente natural. Qualquer transição passa por isso. Acho que nós temos que ter esse cuidado. Mas nós temos, efetivamente, a tecnologia como um meio, como um facilitador do acesso à justiça. Me parece que a tecnologia, as inovações tecnológicas nesse aspecto, sobre esse aspecto, devem também levar em consideração a sensibilidade, a percepção da sensibilidade da causa, né? Porque nós temos a tecnologia como um facilitador, mas não como um substitutivo. E muitas vezes é importante que a conversa aconteça presencialmente, que a audiência aconteça presencialmente, que a sustentação oral, que a entrega de memoriais, o recebimento de memoriais pela magistratura aconteça presencialmente, para a melhor entrega da prestação jurisdicional. Eu lembro que logo que o processo eletrônico foi implementado, eu na minha advocacia, sofri um choque. Passei por uma mudança de paradigma. Por quê? Porque antes, quando o processo era físico, eu lembro que eu ia ao tribunal, eu ia ao fórum, e eu pedia os autos do processo. E eu conversava com o magistrado, despachava com o magistrado, explicava o ponto de vista do meu cliente, com os autos na mão. Mostrava, olha, esse documento aqui prova isso, prova aquilo. Esse outro documento que a outra parte juntou não é suficiente para provar o que ela está dizendo. E ia, efetivamente, mostrando, com o processo na mão, ia mostrando quais eram os documentos importantes sobre a perspectiva do meu cliente. Mostrava, olha aqui, nessa audiência aqui, essa ata, a testemunha afirmou isso. Então, eu tinha uma aproximação pelo meio físico. Lembro que quando os processos se tornaram eletrônicos, eu sofri uma quebra de paradigma, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar, diligenciar um processo com o magistrado, sentei na frente dele, ele tinha uma tela de computador, e eu falava assim, o documento tal, prova isso, isso e aquilo. Só que eu não tinha o documento em mãos. Então ficava uma conversa em que eu não conseguia mostrar quais eram os documentos que eu considerava importantes no processo, quais eram os atos que eu considerava importantes, né? E a mesma coisa acontece na entrega de memoriais hoje em dia. Depois, a partir disso, eu mudei essa prática, desenvolvi uma outra forma de realizar esses despachos, essas diligências. Mas, vejam, depois disso, com a pandemia, veio o atendimento virtual, que é muito positivo. Lhes digo, a partir da minha experiência,
que, se for possível realizar o atendimento virtual, eu prefiro, eu pessoalmente. Não posso falar por toda a advocacia, mas eu pessoalmente prefiro. Por quê? Porque eu não preciso me deslocar, eu não preciso perder o tempo do deslocamento. E falo do deslocamento, inclusive, dentro da própria cidade. Pegar engarrafamento, sair do escritório, sair de casa, ir para fora, etc. Consigo conversar adequadamente por meio da tecnologia. Mas, de outro lado, nós temos determinados conflitos que são tão complexos, e o litígio é tão rico em documentos, envolve uma gama muito grande de informações, que o contato pessoal, o despacho pessoal, é insubstituível. Então, me parece que a gente vive esse momento de compreensão que as inovações tecnológicas vieram para poder facilitar, mas não para substituir o contato pessoal. Foi o que eu falei bem no comecinho. Nossa profissão é uma profissão social, é uma profissão em que a gente lida com as pessoas, né? Lida com o convencimento, com a formação do convencimento. Então, em certas situações, me parece indispensável que a audiência aconteça presencialmente. Eu fico imaginando a angústia pela qual alguns magistrados eventualmente passam no momento de colher um depoimento de uma testemunha. Porque, às vezes, a gente percebe que a testemunha está em dúvida, está oscilando, está vacilando na fala dela. Então, às vezes, num contato presencial, foi isso mesmo? Explique melhor isso aqui, né? E a pessoa ali, presencialmente, a gente vê as reações, vê as condutas, os comportamentos de perto, né? Então, talvez com uma maior fidelidade do que por meio da tecnologia. Então, me parece que as inovações tecnológicas vieram para facilitar o acesso à justiça, mas não para substituir por completo. Vieram como um instrumento a mais, mas não como um instrumento substitutivo para a prática dos atos processuais, seja pela advocacia, pela magistratura, pelo MP, por todos os profissionais do direito, né? Então, acho que, sob essa perspectiva, esse é o foco. Acho também que há um outro aspecto que nós todos exploramos muito pouco também, e que a tecnologia agora nos empurrou também para isso, que a gente precisa explorar, que são as técnicas de legal design. Legal design não é só visual law, não é só fazer uma petição, um memorial, ou memoriais coloridos, bonitinhos, etc. O principal aspecto do legal design é a usabilidade, é a funcionalidade. Então, como é que eu consigo me comunicar, né, melhor como advogado? Como é que a magistratura consegue se comunicar melhor com a advocacia e com o jurisdicionado? Ontem eu gravava um podcast, o tema era exatamente esse, e a palestrante falava o seguinte, que um determinado magistrado, não me lembro qual é, em que estado da federação, começou a usar uma técnica de legal design que era colocar um QR Code, um QR Code no mandado de citação. Então, o que acontecia? O mandado de citação continua sendo o mesmo, escrito, com todas as advertências, identificação do processo, das partes, etc., todos os requisitos, e ele acrescentou um QR Code. E aí a pessoa, o citando, né, a pessoa que recebe a citação, aponta o celular para o QR Code e ali começa um vídeo em que o magistrado ele explica, olha, você está sendo citado, corre aqui nessa vara, um processo assim, 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 assado, procure um advogado, etc. Isso é legal design, ou seja, é o design jurídico, é um aspecto da tecnologia que facilita a comunicação. É como eu disse há pouco, nós vivemos num país muito diverso. Nós temos a realidade do Distrito Federal, São Paulo, Porto Alegre, temos a realidade da Bahia, do Nordeste, do Norte do país, com culturas muito diferentes e com acesso à tecnologia muito diferente. E com uma comunicação também muito diferente. Então, muitas vezes, as pessoas que estão sendo citadas não conhecem, às vezes não sabem ler, mas têm acesso
por incrível que pareça, né, tem acesso a um celular, consegue assistir um vídeo no celular e compreender melhor o que é receber um mandado de citação, quais são as consequências daquele ato. Né? Deve procurar advogado? Não deve? Qual é o prazo? Né? Então, uma coisa é receber um documento frio, outra coisa é receber uma comunicação mais, digamos assim, uma comunicação por vídeo, que é mais interativa. A mesma coisa acontece no legal design, a gente vê da advocacia para a magistratura, com a inserção de links nas petições, com a inserção de documentos, de trechos de documentos nas petições. Então, uma coisa, eu como advogado, diz assim, remeter ao documento X. Isso vai dar um trabalho para o magistrado. Para ele fazer o quê? Ele vai ter que fechar aquela petição, abrir numa outra tela o documento. Outra coisa é já transpor para a petição o trecho do documento. Porque aí a gente tem uma leitura direta, uma leitura fluida, colocar técnicas de QR Code, isso tudo, para que eu possa, como advogado, explicar. Bom, eu tenho lá uma petição inicial e quero uma tutela antecipada. O que o juiz, com o volume de trabalho que tem, quer? Ele quer saber rapidamente o que está acontecendo naquele conflito. Ele pode apontar o celular para o QR Code e assistir um vídeo de 1 minuto. Olha, o conflito é esse, a urgência é essa, o meu pedido de tutela antecipada é esse. Não estou propondo em momento nenhum que a gente deixe de ter uma petição escrita. Não estou propondo em momento nenhum que a gente deixe de fundamentar por escrito a petição. Não é isso. Estou exemplificando o uso do legal design como um elemento a mais que a tecnologia nos propicia para azeitar, para facilitar, tornar mais fluida e efetiva a comunicação. Bom, eu acho que nós temos aí uma série de inovações que facilitam esse acesso à justiça, mas nós estamos num momento em que a gente não pode também abrir mão daquilo que já existe e dos modelos tradicionais e dos contatos pessoais quando necessário. Né? Para finalizar, eu queria falar um pouquinho do acesso à justiça fora do Poder Judiciário. Já houve época, quando a gente fala no acesso à justiça, não é mais o acesso à justiça por meio do Poder Judiciário. É acesso à ordem jurídica justa, inclusive por outros meios de solução de conflito. E acho que me parece que nós, profissionais, atores do direito, começamos a compreender que, sem obviamente tirar a importância que o Poder Judiciário tem, mas que há outros meios para a solução do conflito, que são os meios cuja denominação anterior era meios alternativos, e hoje a gente chama de meios adequados de solução de conflito, e que podem e são efetivamente, inclusive, utilizados não só fora do judiciário, mas dentro do judiciário. E aqui eu quero mencionar um exemplo do TJDFT, que eu pude presenciar. A gente fala em mediação, a gente já fala em conciliação, são duas coisas diferentes, como meios adequados de solução de conflito. E muitas vezes esses meios são mais adequados do que a decisão jurisdicional imposta verticalmente. Logicamente que quando a gente não consegue chegar a uma autocomposição por meio da mediação ou por meio da conciliação, a entrega da prestação jurisdicional tem que acontecer. Mas, em muitas situações, o esforço para mediar é muito salutar. Então, conflitos que envolvem relações jurídicas continuadas. Aí eu posso falar, por exemplo, no campo do direito das famílias. É importante definir a guarda de uma criança. Se não houver consenso, se não chegarmos a um consenso, a uma autocomposição, a magistratura vai definir, por meio de uma decisão judicial, como é que será essa guarda. Mas vejam, a definição da guarda de um filho não é uma definição pontual. Não é um aspecto que eu vou decidir agora e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a situação vai continuar inalterada. Porque a guarda vai ser definida, a situação
fática vai se alterar, as relações afetivas se constroem, se desconstroem ao longo do tempo, porque a criança começa a crescer, manifestar a sua opinião, manifestar a sua afinidade, vira adolescente, começa a ter outros interesses, começa a se expressar, e isso tudo vai mudando. Então, quando a gente fala, por exemplo, num conflito de guarda, o esforço para mediar é muito importante. Porque na mediação nós trazemos as partes para que protagonizem a solução e para que abram um canal de diálogo. Então, a situação de guarda, que é o exemplo que eu estou dando, ela vai se desdobrar ao longo do tempo, o tempo todo. Então, a mãe deixou a criança com o pai no fim de semana e tem que entregar na escola dia tal, horário tal. Só que a vida não cabe dentro dessa caixinha. Né? A vida é mais dinâmica do que isso, porque um dia vai ter aniversário, um dia vai ter a festa com os colegas da escola, um dia vai ter isso, um dia vai ter aquilo, um dia alguém vai estar doente. Então, a vida é muito mais rica e diversa do que a gente pode imaginar. E aí, vejam, quando a gente convoca as partes e elas começam a dialogar e começam a entender que são protagonistas da solução do seu conflito, a gente está, nós profissionais de direito, estamos propiciando uma solução a médio e longo prazo. Porque o que se quer num litígio envolvendo as famílias, envolvendo a guarda, é que as pessoas consigam dialogar, e consigam se comunicar e consigam resolver. Né? Obviamente que, se isso não for possível, volto a dizer, a prestação jurisdicional é imprescindível. Então, no campo empresarial, uma coisa é termos um conflito entre duas empresas, uma relação jurídica ou comercial, empresarial, que já acabou. Uma coisa é termos sócios de empresas que estão num conflito societário, mas a empresa já acabou, eles não têm mais relação societária. Outra coisa é nós termos conflitos entre empresas, ou entre empresas e o poder público, entre o cidadão e o poder público, numa relação continuada. Uma empresa compra os insumos, a matéria-prima de outra empresa que é indispensável para a sua cadeia produtiva. Surge um conflito no curso dessa relação, elas não querem romper a relação. Elas querem resolver aquele conflito, mas querem manter a relação. E a capacidade, o fomento ao diálogo, a capacidade de interagir e dialogar é indispensável para resolver aquele conflito e para dar continuidade. O rompimento da relação empresarial entre essas duas empresas causa muito mais prejuízos do que benefícios. O rompimento de dois sócios, de diversos sócios. Vejam, nas relações condominiais, o rompimento dos condôminos causa muito mais prejuízos para a vida do condomínio, dos próprios condôminos, do que a solução mediada, do que o diálogo que vai construindo soluções. Então, quando a gente fala em acesso à justiça, a gente fala também nesses métodos adequados de solução de conflito que passam pela mediação e pela conciliação. E o exemplo que eu ia dar, falando de uma boa prática, pude presenciar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, territórios, quando eu estava no Conselho Federal, quando eu estava conselheiro federal pela OAB, o então presidente me pediu para ver um projeto piloto que estava sendo implementado no TJDFT. Era uma coisa diferente, não estava previsto na lei, mas qual era o que era, no que consistia, e se isso era, qual era a minha impressão sobre o assunto. E eu, então, pude ir ao núcleo de mediação do TJDFT, em que nas relações de consumo, quando o tribunal constatava que o consumidor estava superendividado, ele, então, fazia um estudo dos processos que envolviam esse superendividamento
fazia ali, convidava o consumidor para analisar quanto ele tinha de rendimento, quanto tinha de despesas, quais eram as despesas, né? Despesa com educação, com saúde, com roupa, com isso, com aquilo, com restaurante. Então, como é que o consumidor lidava com as suas finanças? E aí havia uma espécie de educação para o consumo, né, para a pessoa se conscientizar. E também havia a convocação dos credores, com o consentimento do consumidor, para que fosse apresentado um planejamento de pagamento dentro da realidade daquele consumidor. E eu lembro que eu saí assim, muito bem impressionado, porque inclusive havia uma equipe transdisciplinar, não era só uma mediação feita por mediadores e conciliadores com formação em direito, havia outros agentes que interagiam para poder propiciar esse estudo. E vejam que no ano passado, o Código de Defesa, eu saí assim, super bem impressionado dessa visita técnica, conversei com alguns magistrados na época, daí do Tribunal de Justiça, e saí tão bem impressionado, eu levei esse relato, né, para a OAB. Eu compunha, na época, a Comissão Nacional de Mediação do Conselho Federal da OAB, e constatei que no ano passado nós tivemos uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para prever o superendividamento, né? Como um elemento importante. Então, o CDC foi modificado a partir dessas experiências, foi modificado em diversos trechos, para tratar do consumidor superendividado. Então, essa é uma demonstração, para mim, é uma demonstração muito clara de uma experiência de um tribunal que, em seu núcleo de mediação, desenvolveu um projeto, um esforço para mediar, uma mediação complexa, né? Porque não é só uma mediação meramente jurídica, para propiciar uma solução que é boa para todo mundo. É boa para o consumidor, que vai se readaptar, né? Que vai adequar as suas despesas à sua capacidade de pagamento. É boa para os credores, porque os credores que não aceitavam isso podiam continuar com seus processos de cobrança, com suas execuções, mas estariam bom da mediação e da iniciativa de um tribunal em pensar, digamos assim, com todos os elogios que a expressão possa ter, pensar fora da caixa, pensar novos projetos, inovar efetivamente, né? Então, a gente tem também os meios adequados de solução de conflito como meios de acesso à justiça. E a gente vê crescendo a utilização das tecnologias para isso, né? Nós temos hoje já as ODRs, que são as Online Dispute Resolutions. Então, são métodos de resolução de conflitos online, alguns, inclusive, se valendo da inteligência artificial. Então, nós temos aí situações em que, na seara de consumo em massa, por exemplo, quando há um conflito, a empresa, a gente acessa o canal da empresa na internet e ali a gente começa a lidar com o algoritmo que vai aprendendo também, né? Vai se modificando e a gente começa a ver quais são as possibilidades. E não havendo, se não houver consenso, não houver conflito, solução, autocomposição para aquele conflito, aí a gente tem efetivamente que ir ao judiciário. Mas a gente vê, portanto, uma série de inovações tecnológicas que foram assim, que aumentaram exponencialmente durante a pandemia, que são boas práticas, são práticas que devem ser mantidas, mas sempre com essa atenção para o atuar humano, né, para as necessidades humanas e o contato presencial, que é indispensável em certas situações, naquelas situações mais sensíveis, né? Eu queria agradecer muito ao convite, reiterar o agradecimento, dizer que é um prazer estar aqui e ficar à disposição.
Senhores, as considerações feitas pelo professor Antônio Adonias, elas são de extrema relevância, porque ele ressalta aspectos em que as inovações tecnológicas, elas não podem ser tão disruptivas ao ponto de fazer com que valores tradicionais de interação sejam esquecidos ou sejam superados de todo por conta de novas formas de interação trazidas pelas tecnologias de informação. Essas novidades, elas precisam ser realmente pensadas, elas precisam ser cuidadas, porque a possibilidade da inteligência artificial no poder judiciário, ela pode trazer modificações muito significativas e nós não sabemos ainda a extensão em que essas mudanças trazidas pela inteligência artificial provocarão no nosso sistema, a ponto, talvez, de provocar um afastamento significativo, porque talvez até decisões possam vir a ser tomadas por programas, por algoritmos, e que, por conta da necessidade de economia, por conta da necessidade de rapidez, por conta da celeridade, é provável que essa sistemática de decisão com base numa inteligência artificial seja privilegiada. Mas há outros aspectos que, como o doutor Adonias falou, eles devem ser considerados e não podem ser de forma nenhuma esquecidos. Professora Adonias, nós da escola agradecemos imensamente a sua participação. As suas considerações foram muito relevantes. Há inúmeras considerações no chat ressaltando a importância das suas considerações a respeito do tempo razoável do processo, da forma de prestação jurisdicional. Infelizmente, pelo tempo, nós não podemos colocar e expressar, né, ao senhor todas as participações, né, as menções que foram feitas pelos participantes. Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecê-lo, né, pela sua contribuição, que foi incomparável. Muitíssimo obrigada ao senhor e a todos. Né, eu também agradeço pela participação. Muito obrigado, espero que fiquem todos bem e com saúde. Joia? Como dito pela desembargadora Diva Lucy, nós também registramos nossos agradecimentos pela excelente palestra. Muito obrigada, professor Antônio Adonias Aguiar Bastos. Agradecemos também à desembargadora Diva Lucy pela moderação e também pelas considerações